Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a data mais importante das nossas celebrações, da nossa fé. Uma data que muda toda a história, a data que dá sentido à nossa fé. Se nós nos reunimos hoje, é por causa desta data. O Evangelho de São João começa dizendo assim: no primeiro dia da semana. Até então, o dia mais importante da semana era o sétimo dia, o dia que Deus descansou da sua criação. Mas Jesus passou na sepultura esse sétimo dia, o sábado, passou do repouso, repousando de ter dado a vida por nós. E ele ressuscita na manhã daquele dia que até então era o que é para nós hoje a segunda-feira, o primeiro dia da semana. Mas a partir desta data, esse dia, o próprio Apocalipse já vai chamá-lo de Dies Domini, o dia do Senhor, que em português deu o nome de domingo. Nós nos reunimos no domingo, o dia principal da nossa congregação, e não no sábado, porque a obra da ressurreição, a obra da redenção é infinitamente superior à obra da criação, né? Só um grande fato pode ter levado os apóstolos a mudarem o dia que os cristãos se reuniam, passar do sábado para o domingo, né? O nosso sábado, naquele sentido bíblico, é o domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, como nós cantamos no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da sua ressurreição. Uma das grandes provas da ressurreição de Jesus é o que o Evangelho de hoje nos fala: o túmulo vazio e os panos que envolviam Jesus deixados no túmulo. O túmulo vazio. Quantos grandes líderes houve na humanidade e eles têm os seus túmulos, os seus mausoléus, os seus monumentos, onde estão os seus restos mortais, e muitas pessoas vão lá para prestar homenagem. Fundadores de muitas religiões têm um lugar de destaque lá, a sua sepultura. Os cristãos não visitam o mausoléu do seu fundador. As pessoas que, por exemplo, vão à Terra Santa, não vão lá para ver os restos mortais de Jesus, não, vão lá para ver por onde ele passou, vão lá venerar o sepulcro vazio. O sepulcro vazio, o sepulcro é um sinal de morte, mas o sepulcro vazio é não só um sinal de vida, mas da vida que vence a morte. Cantamos agora também: a morte e a vida travaram um terrível duelo. Esse duelo se deu na cruz. A vida, que é Jesus, não é? A morte lutando contra ele. Aparentemente na cruz a morte venceu, mas o rei da vida reina vivo. Morto, ele reina vivo, não é? Quando Jesus estava na cruz, ele recebeu muitos desafios, não é? Muitas ameaças. Muitos diziam para ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se Deus é teu Pai, que Deus te ajude e te livre desse sofrimento. E Jesus ficou em silêncio, e o Pai também ficou em silêncio. Mas a grande resposta de Deus, a grande resposta de Jesus, se deu na madrugada do domingo. Jesus não desceu da cruz, seria muito mais fácil, mas ele sai da sepultura. Quando Maria Madalena com as outras mulheres chegam ao sepulcro, a pedra já estava rolada e o sepulcro estava vazio. Foi Jesus que tirou a pedra? Não. Jesus saiu do sepulcro e deixou tudo lacrado. Os panos que estavam lá, é como se simplesmente ele tivesse desaparecido de dentro daquela mortalha. E por isso que os apóstolos veem lá os panos que envolveram o corpo de Jesus. A pedra, outro evangelista nos conta, foi removida por um anjo. Um anjo que fez um grande estrondo e removeu a pedra. Na entrada do sepulcro tinham ficado os soldados romanos, soldados conhecidos pela sua coragem, pela sua disciplina, não é? E no entanto, quando a pedra rolou, diante daquele estrondo, os guardas saíram correndo. Ainda ontem passaram correndo aqui no frente do santuário. Tão assustados estão, que estão correndo até hoje, de medo do que eles presenciaram. Mas aqueles que crucificaram Jesus
Os guardas foram a eles e eles disseram então para os guardas: olha, vamos combinar uma coisa. Naquele tempo já tinha isso, né? Vamos dar o dinheiro para vocês e vocês vão dizer que enquanto vocês dormiam, os apóstolos, os discípulos dele vieram e roubaram o corpo dele. Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz assim: mas que mentira mal contada. Primeiro, como que um soldado romano poderia dormir no trabalho? Sabe qual que era a pena se um soldado romano dormisse enquanto estivesse de guarda? Muito simples, a morte. Era só isso. Dormiu enquanto estava de guarda? Pena de morte. Então será que um soldado romano, ainda mais no fato daquele que tinha abalado Jerusalém, iam conseguir dormir todos eles? Não é? Uma mentira muito mal contada. E Santo Agostinho diz mais: e se vocês estavam dormindo, como é que vocês viram que foram os discípulos dele que roubaram o corpo? Foi uma grande mentira, uma mentira que não convenceu a ninguém. E por isso, esse mesmo fato se torna uma prova da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Os soldados não o viram, ele agora não aparece mais para todos, mas ele vai se manifestando para aqueles que creem nele. Mas ele está vivo, ele está entre nós. Hoje, simbolizado por essa grande vela, o círio pascal, Jesus que é a nossa luz. As mulheres vão ao sepulcro ainda de madrugada, mas o sol, que é Jesus, já tinha nascido. E uma grande mensagem para nós, no tempo pascal, é a segunda leitura da missa de hoje. São Paulo aos Colossenses. São Paulo diz assim: se ressuscitastes com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Para ressuscitar, o que é preciso primeiro? Morrer. Nós morremos com Cristo. O velho homem, a velha criatura que nós éramos, morreu no batismo. O batismo nos fez novas criaturas. Ah, mas eu era um bebê. Mas você já era uma velha criatura, porque filha de Adão. A partir do batismo, nós somos uma nova criatura. Cada vez que renovamos as promessas batismais, nos tornamos uma nova criatura. Também quando nós nos confessamos, nos tornamos uma nova criatura. Morremos, morre o velho homem. E diz São Paulo: ressuscitastes com Cristo. E ele diz: se ressuscitastes, se, não no sentido de por acaso, se por acaso, não, já que ressuscitastes com Cristo, ele então nos dá um conselho: buscai as coisas do alto. Olhem lá para a imagem de Jesus crucificado. Onde que Jesus ressuscitado? Onde que Jesus aponta? O alto. Ele aponta para o alto. Buscai as coisas do alto. O que são as coisas do alto? São as nuvens? As estrelas? Não, as coisas do alto é o próprio Deus. É tudo aquilo que se refere a Deus. É o próprio Jesus. Buscar as coisas do alto, desejar as coisas do alto. E diz mais São Paulo: não desejar as coisas da terra. Quando São Paulo faz essa oposição, as coisas da terra seriam aquelas coisas que nos prendem, que nos acorrentam, não é? Que trazem para nós a morte, a escravidão. As coisas do alto são aquelas coisas que nos deixam livres, que nos aproximam de Deus. Nós fizemos este grande caminho quaresmal, não é? Com nossas orações, penitências, vivemos a Semana Santa, nos renovamos interiormente, que nós possamos agora viver essa alegria pascal da ressurreição de Jesus. E para terminar, para não deixar de falar de Nossa Senhora, já que na Sexta-feira Santa a gente fala do sofrimento dela, quando São João narra a paixão de Jesus, ele diz que Nossa Senhora estava ao pé da cruz, ela estava lá. Quando as mulheres vão ao sepulcro, Nossa Senhora não vai. Por que Nossa Senhora não foi? Porque Jesus já tinha prometido que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Para que ir ao sepulcro embalsamar um corpo que iria ressuscitar? Por isso ela não vai ao sepulcro. Ela fica em oração e com toda certeza, não é preciso ser muito inteligente para concluir isso. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi Nossa Senhora. Foi através dela que ele veio ao mundo, foi na companhia dela que ele deu a morte por nós na cruz. Jesus não seria bom filho se ele primeiro não tivesse ido consolar a Nossa Senhora.
E por que nenhum evangelista nos contou esse fato? Porque não existe nenhuma pena humana capaz de descrever esse encontro. Os nossos ouvidos humanos, a palavra humana, não é capaz de descrever o momento em que Jesus se encontra com a sua mãe após a ressurreição. Certamente não foi o momento em que Nossa Senhora pulou de alegria. Não, certamente ela chorou muito ao ver o seu filho, porque mesmo ressuscitado, ela tinha presente tudo aquilo que ele tinha sofrido. Jesus vem para consolar a sua mãe, e nesse momento, Jesus pode ter dito a Nossa Senhora aquilo que também Santa Isabel disse para ela: feliz és tu porque acreditaste. Em nenhum momento ela duvidou da palavra de seu filho, por isso esteve de pé ao pé da cruz, e por isso foi a primeira que o contemplou ressuscitado. Que Nossa Senhora é chamada Nossa Senhora da Alegria, que ela traga ao nosso coração essa alegria, alegria que só Deus pode nos dar, alegria que só as coisas do alto podem trazer ao nosso coração, que nós nos deixemos invadir pela alegria, pela vida nova que Cristo traz a cada um de nós. Amém.